informado. Liberal no ar. 6h30, hora oficial do Brasil, terça-feira, 6 de outubro de 2020. Hoje é dia do prefeito e dia do tecnólogo. Olá, muito bom dia. Começa agora o Liberal no ar pelas emissoras de rádio do Grupo Liberal. A Rádio FM Gold 94.7, também a Rádio Clube AM 580, na internet pelo portal liberal.com.br. Você pode usar os canais de comunicação e as redes sociais para reclamar, denunciar e fazer sugestões de pauta. O telefone é o 34710400 ou mande um WhatsApp para a redação do Liberal 99271-2364. A apresentação de Leonardo Oliveira e Thalita Bristotti. Principais notícias do dia. Vigilância confirma a tendência de queda na transmissão em Americana. Educação abre período para aluno manifestar interesse no 4º ano do ensino médio. Prefeitura de Americana descarta nova licitação do transporte. Obra do DAI deixa Americana sem água a partir de hoje. Liberal entrevista candidatos a prefeito de Santa Bárbara a partir do dia 19. E ainda nas eleições, liminar garante tempo de rádio e TV para Alfredo Ondas. Informação na medida certa. Liberal no ar. Previsão do tempo. Agora 6h32, vamos conferir a previsão do tempo para hoje com a Maíra Torres. Esta terça-feira deve ser de tempo parcialmente nublado em Americana, com 5% de chance de chuva. O dia vai variar entre 23 e 39 graus. Maíra Torres para o Grupo Liberal de Comunicação. Trânsito. 6h32, as informações do trânsito aqui na nossa região com a repórter Paula Nakazaki. Oi, Paula, bom dia. Olá, Thalita, bom dia também aos ouvintes. Thalita, olha só, a situação muito tranquila nas rodovias aqui da nossa região. A SP-304, a rodovia Luiz de Queiroz, mantém boa movimentação, fluxo bom de veículos nesta manhã, nenhum ponto de lentidão, tanto para quem vai para Piracicaba ou quem está do outro lado da rodovia para acessar a capital. A rodovia Anhanguera aqui, que compreende o trecho de Americana, também tem boa fluidez no tráfego, não há nenhum ponto de lentidão. O trânsito segue tranquilo aqui nas rodovias da nossa região. Já quem vai para a capital pela rodovia Anhanguera passará por congestionamento na chegada à capital paulista. A rodovia dos Bandeirantes, pistas livres para o motorista sem dificuldades nesta manhã. E começa daqui a pouquinho às 7 da manhã o rodízio de placas de veículos. E com isso tem restrição de circularem na capital paulista os carros que têm as placas terminadas em número 3 e 4. Paula Nakazaki para o Grupo Liberal de Comunicação. Muito obrigado, Paulo. Agora 6h33. E atenção a você, morador de Americana. O DAI realiza hoje a interligação da nova captação de água bruta do Rio Piracicaba. A obra vai provocar desabastecimento generalizado na cidade. O serviço começou às 6h da manhã e deve ser concluído até às 6h da tarde. A partir daí, a retomada é gradual e o abastecimento será normalizado em até 48 horas. Atualmente, a Americana conta com apenas uma tomada de ligação no Rio Piracicaba, que puxa água para a estação. Quando o nível do rio está baixo, a captação de água fica comprometida. Haverá a interligação dos reservatórios R12 no Jardim Brasil e R13 no Chácara Letônia, além de serviços na nova adutora para melhorar a capacidade de abastecimento no pós-Anhanguera, manutenções na rede na Avenida Lírio Correia, na bomba da captação antiga e nos registros da nova interligação. Justamente, né? O DAI vai aproveitar que vai haver essa interrupção no abastecimento para realizar esses outros serviços paralelos. Mais de 100 funcionários vão estar envolvidos no que o superintendente do DAI, Carlos Jimenez Zapia, classificou como a maior ação hidráulica da história da cidade de Americana. Então, reforçando, a água vai acabar hoje por conta de várias obras do DAI, mas principalmente por conta da interligação da nova captação de água bruta do Rio Piracicaba, e o serviço deve acabar às 6h da tarde. Depois disso, o DAI dá até 48 horas para que o abastecimento fique normalizado em toda a cidade de Americana.
Agora 6h35, vamos conferir o último boletim de casos nacionais da Covid-19. O Brasil registrou 4.295.302 pessoas curadas da Covid-19, o que representa 87,2% dos casos confirmados de pessoas com doença no país. No mundo, estima-se que mais de 23.700.000 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus se recuperaram. 485.258 pacientes estão em acompanhamento médico no país. Os dados foram atualizados pelo Ministério da Saúde neste sábado, com informações repassadas por gestores de saúde dos estados e municípios. 99,8% dos 5.570 municípios brasileiros têm registros de Covid-19, mas 3.718 possuem entre 2 e 100 casos. 4.495 municípios registraram óbitos pela doença. No entanto, 1.350 apresentaram apenas um óbito confirmado. No balanço divulgado nesta segunda-feira, o Brasil registrou 4.927.235 casos confirmados da doença. 11.946 registrados nos sistemas nacionais nas últimas 24 horas. 146.675 pessoas perderam a vida devido à Covid-19. 323 óbitos foram registrados nos sistemas oficiais nas últimas 24 horas. A maior parte aconteceu em outras datas, mas a conclusão das investigações que confirmaram as causas das mortes por Covid-19 ocorreu apenas agora. 249 óbitos de fato ocorreram nos últimos 3 dias. Outras 2.540 mortes permanecem em investigação. De Brasília, Alain Barbosa. 6h37, e a Vigilância Epidemiológica de Americana confirmou mais 3 mortes provocadas pelo novo coronavírus e contabiliza agora 159 vítimas da pandemia. Duas mulheres morreram no hospital municipal. Uma de 58 anos, que morava na cidade de Jardim, tinha problemas cardíacos e morreu no sábado. E uma idosa de 90 anos, que morava na Chácara Rodrigues e morreu ontem. Ela não teve comorbidades informadas pela Vigilância Epidemiológica. A terceira vítima morreu no sábado em um hospital particular da cidade. Ela tinha 55 anos, morava no bairro Nova Carioba e sofria de diabetes e de hipertensão. Além das mortes, foram informados mais 54 novos diagnósticos positivos de Covid-19. A Americana tem 5.801 casos confirmados, dos quais 5.458 pacientes já estão recuperados do vírus, além das 159 vítimas da pandemia. A Secretaria de Saúde de Americana informou às 11h30 da manhã de ontem que a ocupação de leitos destinados exclusivamente para pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19 é de 21% com respiradores e de 33% sem respiradores. Esse percentual leva em consideração todos os leitos do município, tanto do hospital municipal quanto dos hospitais particulares. Somente no HM, a ocupação é de 18% com respiradores e de 44% sem os respiradores. E a vigilância confirmou tendência de queda na transmissão da Covid-19 em Americana. A Vigilância Epidemiológica de Americana confirmou que os indicadores epidemiológicos da pandemia do novo coronavírus apontam para uma queda na transmissão, com consequente redução nas mortes pela doença. O órgão municipal já havia apontado para uma tendência de queda nos 3 indicadores: casos, mortes e internações, em 22 de setembro. Contudo, na ocasião, ponderou que seriam necessárias algumas semanas para que isso se confirmasse. O liberal mostrou que a Americana teve em setembro o menor aumento percentual de casos e mortes desde o início da pandemia, cerca de 30%. No mês passado, a cidade contabilizou 1.312 novos casos e 36 novas mortes. As internações apresentaram diminuição nas últimas semanas. No início de setembro, a cidade tinha 34 moradores internados em leitos de coronavírus, dos quais 16 haviam testado positivo e 18 eram suspeitos. O boletim desta segunda-feira traz 23 moradores internados, dos quais 7 testaram positivo para Covid-19 e 16 aguardam resultados de exames. A Vigilância Epidemiológica ponderou que não é possível prever ou mesmo afirmar que essa tendência de queda
deve se manter pelo restante do ano. Isso porque a taxa de transmissão depende essencialmente do comportamento das pessoas no dia a dia. O órgão municipal disse ainda que é preciso considerar que não existe ainda um imunizante ou tratamento específico e a transmissão em nível nacional e estadual também influencia diretamente na incidência de casos no município. A vigilância epidemiológica finalizou lembrando que vale manter todas as recomendações quanto à prevenção, visto que a pandemia ainda não acabou. Marina Zanak para o Grupo Liberal de Comunicação. Você está ouvindo Liberal no ar. 6h41 e Santa Bárbara do Oeste atualizou o boletim epidemiológico e alcançou os 5.785 casos de coronavírus, com 178 óbitos. Não foi registrada nenhuma nova morte no fim de semana em decorrência da doença. O mesmo acontece em Sumaré, que continua com 240 mortes em decorrência da Covid-19 e chega aos 6.179 casos confirmados. Desses, 5.829 estão curados e 41 internados. Em Hortolândia, são 4.229 casos confirmados. Destes, 144 morreram, 4.034 estão recuperados e outros 13 pacientes estão internados. Sem novas mortes, Nova Odessa contabilizou mais 19 casos neste fim de semana e agora são 886 confirmações, incluindo 390 curados e 41 óbitos pela Covid-19. 6h42 cai em 46% o número de elegíveis a receber benefício em Americana. O número de pessoas elegíveis para receber o auxílio emergencial em Americana caiu 46% entre a primeira parcela do benefício, que começou a ser paga em abril, e a quinta, que teve o seu cronograma de pagamentos iniciado no mês passado. Na cidade, 55.400 pessoas tiveram seus cadastros aprovados para a primeira parcela por cumprirem uma série de exigências do governo federal. No quinto montante, eram 29.800 aptos a serem beneficiados com parcelas de R$600 ou R$1.200. O Ministério da Cidadania informou ao Liberal que essa queda ocorre por diversos fatores. Um deles é o tempo de processamento das parcelas para a realização dos pagamentos. Também entram nessa conta benefícios que foram bloqueados ou cancelados. Nesse caso, foi constatada alguma irregularidade no cadastro do contemplado, que deixou ele de fora dos critérios definidos em lei para o recebimento da ajuda do governo. Os dados são do Ministério da Cidadania e foram atualizados pela última vez no dia 23 deste mês. Aqueles que solicitaram benefício via aplicativo da Caixa Econômica Federal representavam 83,3% dos elegíveis na primeira parcela e 70% na segunda. As outras duas modalidades são daqueles que já eram beneficiários do Bolsa Família ou estavam inscritos no Cadastro Único. Nas demais cidades da região do Polo Têxtil, houve queda semelhante. Em Hortolândia, houve redução de 67 para 40 mil habitantes autorizados ao recebimento. Em Nova Odessa, caiu de 14 mil para 7 mil. Em Santa Bárbara, de 43 para 23 mil. E em Sumaré, o número de aptos caiu de 79 mil para 47 mil moradores. Os dados não englobam os pagamentos com um novo valor, reduzido para R$300. Somente as parcelas de R$600 e R$1.200 que foram pagas entre o primeiro e o quinto ciclo do auxílio emergencial. No último domingo, o Liberal mostrou que o benefício foi pago para 245 mil moradores na RPT entre abril e julho deste ano. No período, 431 milhões de reais foram destinados a quem vive na região, segundo dados que constam no portal da Transparência da União. Rodrigo Alonso, para o Grupo Liberal de Comunicação. Agora 6h45. Os estudantes do terceiro ano do ensino médio da rede estadual vão poder manifestar a partir de hoje interesse em realizar o quarto ano do ensino médio.
O ano extra foi pensado para ajudar os alunos prejudicados pelo ensino à distância em função da pandemia e a adesão será opcional. A Secretaria do Estado da Educação vai receber as manifestações de interesse e a confirmação ocorrerá em dezembro. As inscrições devem ser feitas pelo aplicativo Minha Escola SP ou por meio do site da Secretaria Escolar Digital. A realização do quarto ano poderá ocorrer em 2 modos. O primeiro é quando a escola tiver espaço e uma quantidade de alunos que feche uma turma. Nesse caso, haverá o atendimento específico para aqueles alunos. Já nos locais onde não houver quórum suficiente para abertura de turma, esses estudantes vão trabalhar as disciplinas junto com o terceiro ano do ensino médio. Secretário de Educação, Rocieli Soares, explicou que o estudante poderá optar pelas disciplinas que deseja cursar, com um mínimo de 3 e máximo das 13 que são oferecidas na rede pública. Os estudantes, então, do terceiro ano do ensino médio de 2020 poderão manifestar lá de 1º a 4 de dezembro a sua intenção de continuar estudando, fazendo este quarto ano. Essa opção será feita, então, a partir também de 6 de outubro e a confirmação em dezembro. Então, agora no dia 6, o estudante vai lá dizer, eu quero. No dia 1º a 4 de dezembro, a gente confirma, especialmente após a conclusão e o anúncio das matrículas. O estudante poderá escolher, isso é importante, uma informação nova aqui, ele poderá escolher de 3 disciplinas até as 13 disciplinas ofertadas. Ele poderá fazer um combo entre a área do conhecimento e, se ele quiser somente fazer português, matemática e geografia, ou história, filosofia, ele poderá fazer, porque justamente uma oferta a mais para o que ele deseja dentro do seu projeto de vida. E serão oferecidas aulas de reforço em janeiro para os alunos também, isso é importante, que optarem desde já fazerem e vão estar fazendo o vestibular. Em breve nós traremos mais informações sobre isso. Lembrando então que o quarto ano opcional, ele começa vai ter um certificado das disciplinas cursadas durante o ano de 2021. O aluno conclui o ensino médio no ano de 2020 e poderá continuar estudando. O objetivo, obviamente, é apoiar os nossos estudantes, especialmente focados no ensino superior. Tá aí, essa é a palavra do secretário de Educação do Estado, Rocieli Soares. Tá aí, portanto, né? Ele lembrou que mesmo os estudantes que desejarem realizar o quarto ano, eles terão a conclusão do ensino médio no ano de 2020. E a rede estadual também deve disponibilizar a partir do mês de janeiro, na verdade, aulas de reforço para justamente os estudantes que optarem por fazer o vestibular. E ainda na educação, a Secretaria do Estado abriu período para manifestação de interesse de matrículas na rede estadual para o ano que vem. O calendário foi divulgado ontem e prevê que os alunos que já estão matriculados devem manifestar entre hoje até o dia 16 de outubro. Já quem está fora da rede pública deve manifestar interesse na inscrição a partir de hoje até o dia 30 de outubro. Essa manifestação de interesse deve ser feita pelo aplicativo Minha Escola SP ou pelo site da Secretaria Escolar Digital. 6h48. Polícia. 6h48 e a repórter Paula Nakazaki, ela volta agora com informações policiais. Muito bom dia, Paula. Bom dia, Leonardo. Bom dia aos ouvintes. O corpo de Glauber Silva, de 36 anos, desaparecido nas águas de uma represa no limite entre a cidade de Nova Odessa e Sumaré, foi encontrado na tarde de ontem pelo Corpo de Bombeiros. Foram pelo menos 11 horas de buscas até que os agentes conseguissem localizá-lo. Os bombeiros acharam o corpo de Glauber por volta das 4 da tarde no fundo da represa, que tem cerca de 5 metros de profundidade. A informação é do tenente da Polícia Militar Júlio, do Corpo de Bombeiros de Santa Bárbara do Oeste. O Glauber, ele se afogou por volta de 2h40 da tarde de domingo em uma represa do bairro Jardim dos Lagos 2. O liberal apurou no local com um familiar que Glauber foi com 3 amigos e decidiu nadar nas águas da represa. Eles atravessaram parte de um percurso em direção a uma casa que ficava do lado oposto de onde entraram.
Na volta, os 3 amigos saíram na frente. Quando olharam para trás, Glauber havia sumido nas águas. Com isso, o Corpo de Bombeiros de Santa Bárbara do Oeste foi acionado e começou as buscas por volta de 5h20 da tarde. Os agentes procuraram pelo corpo até as 8 da noite de domingo e não encontraram. A procura foi encerrada e retomada na manhã de ontem, quando houve aí o reforço de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Sumaré. O Tenente Júlio recomenda que a população não se arrisque nesses locais, mesmo aí com as temperaturas elevadas dos últimos dias. Que é imprevisível, né? Pode dar uma cãibra, a pessoa pode passar mal e não tem nenhum amparo, nenhum socorro, né? E pelo local ser distante também, até o bombeiro chegar a dar um tempo de resposta, a pessoa já vai ter se afogado, né? Entendi, então ainda vai tentar evitar ao máximo. Sim, procurar sempre uma piscina, né? Um lugar que dê pé, tem visibilidade, né? Aqui existe vários imprevistos, né? Tá, então a palavra do sargento Júlio, né, sobre essa recomendação mesmo, que em dias quentes as pessoas evitem essas áreas, igual aconteceu aí, né, que foi localizado o corpo do Glauber Silva, de 36 anos, nessa represa que fica entre a cidade de Nova Odessa e Sumaré. O Liberal acompanhou de perto essa busca, né, foram mais de 11 horas de buscas para que o corpo fosse encontrado aí, contou com o apoio do Corpo de Bombeiros de Santa Bárbara do Oeste e também da equipe de mergulhadores dos bombeiros de Sumaré. Paula Nakazaki para o Grupo Liberal de Comunicação. Jornal Liberal no ar. 6h51. Prefeitura de Americana instala 4 câmeras no aeroporto, mas integração ainda está pendente. A Prefeitura de Americana instalou 4 câmeras no Aeroporto Municipal Augusto de Oliveira Salvação. Os equipamentos haviam sido prometidos pelo prefeito Omar Najjar em dezembro do ano passado para evitar que o local continue a servir como rota do tráfico internacional de drogas. O investimento de R$18 mil foi feito pela Utransv, Unidade de Transportes e Sistemas Viários. As câmeras foram instaladas em agosto e 3 delas são fixas. Já a 4ª consegue captar imagens em 360 graus e dar zoom de até 3 km de distância. Os aparelhos já estão em operação, mas a integração com a Gama, a Guarda Municipal de Americana, ainda está pendente. De acordo com o administrador do aeroporto, Marco Daniel Araújo, a ideia é de que os agentes acompanhem as imagens em tempo real direto do COI, o Centro de Operações Integradas. Um dos recursos em fase de teste envolve a manipulação à distância da câmera móvel. As imagens também serão compartilhadas com a Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes, segundo o administrador. Conversei com o delegado, nós vamos interligar com a Gama e com a Delegacia de... Estou fazendo já os testes, né? Ele ficou de passar lá comigo, de ver o sinal certinho, e estamos fazendo um teste para ver se eles podem, inclusive da onde eles estão à distância, manipular a câmera, né? Vamos supor, eles recebem um chamado de algum avião suspeito. Não precisa nem avisar a gente, né? Já entra no sistema e eles mesmos já começam a procurar, né? A expectativa é de que os testes sejam concluídos ainda neste ano para dar início à integração. Por enquanto, os aparelhos armazenam cerca de 20 dias de filmagens, mas depois o arquivo é deletado. Não há nenhum tipo de backup. De acordo com a Autoridade de Trânsito de Americana, Heraldo Camargo, o posicionamento das câmeras no aeroporto foi alinhado com a Gama. O monitoramento é feito por funcionários do aeroporto e a Polícia Civil ainda não fez nenhuma solicitação de acesso às imagens. O delegado titular da DISE, Luiz Carlos Gazzarini, informou que pretende ir até o aeroporto para alinhar a colaboração. Entre 2017 e 2018, ele comandou uma investigação que descobriu que um dos hangares do local era ponto de encontro de pilotos que transportavam droga e dinheiro entre países da América do Sul. A investigação da DISE resultou na prisão de 11 pessoas, na apreensão de 7 aviões e um helicóptero, avaliados em R$18 milhões, e de mais de 1 tonelada de cocaína, que seria vendida na Europa por cerca de R$200 milhões. André Rossi para o Grupo Liberal de Comunicação. Contexto, a opinião do Grupo Liberal. 6h54 e a instalação de câmeras no aeroporto de Americana é tema do Contexto de hoje com o editor executivo do Grupo Liberal, João Colossali. Muito bom dia, João. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Thalita. No ano passado, uma investigação da DISE, a Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes, apontou que o Aeroporto Municipal de Americana
era usado como um entreposto para o tráfico de drogas internacional. Logo após as revelações sobre os esquemas, a vigilância no local voltou à pauta. A reportagem do Liberal mostrou, por exemplo, que uma lei que poderia monitorar o tráfego no aeroporto existe na cidade, mas não é aplicada. O espaço, apesar de pertencer à prefeitura, não possui qualquer tipo de fiscalização sobre pousos e decolagens. Em tese, não há nada na legislação que obrigue a administração a manter registros do movimento no local. Não por acaso, pela falta de controle, os aeroportos de pequeno porte em cidades interioranas são um ponto estratégico para o tráfico aéreo de drogas. Além de escaparem da fiscalização, os criminosos conseguem fugir ainda da própria polícia, que foca a vigilância pelas vias terrestres. Pouco depois da repercussão das investigações, o prefeito Omar Najar afirmou que o aeroporto passaria a contar com câmeras de segurança. O Liberal mostrou que as câmeras foram instaladas em agosto e estão operantes. É uma medida importante, a qual é fundamental a integração com as forças de segurança. Ainda está pendente, por exemplo, que a Gama se utilize do monitoramento de maneira remota na base da corporação. Apesar da nova forma de vigilância, a fiscalização de pousos e decolagens, por mais complexa que seja, promoveria um cerco maior ao movimento no aeroporto. É algo que a administração deveria cogitar para ajudar no trabalho de evitar os crimes que perduram por ali. Em agosto, uma operação da Polícia Federal apreendeu aviões e helicópteros de uma organização criminosa que enviava toneladas de cocaína para a Europa. Dentre os presos, estava justamente um permissionário dos hangares do aeroporto de Americana. João Colossari, para o Grupo Liberal de Comunicação. Muito obrigada, João. 6h56. A Prefeitura de Americana abriu licitação para reformar a Casa da Criança Araúna, que fica no Jardim dos Lírios. A previsão de investimento é de R$1 milhão, do qual metade é originário de emenda parlamentar e o restante contrapartida do município. A reforma prevê troca de telhado, substituição de pisos, pintura, reforma da cozinha e sanitários, instalações elétricas e também hidráulica. A Secretaria de Planejamento estima que a reforma deve durar até 180 dias. Atualmente, o prédio sofre com goteiras, infiltrações e pintura descascada. A Prefeitura informou que a reforma vai resolver esses problemas. A contratação da empresa será por meio de tomada de preços. A vencedora da concorrência será responsável por fornecer materiais, mão de obra e equipamentos. O edital já está disponível na unidade de suprimentos da Prefeitura e também no site do Executivo. A entrega dos envelopes com as propostas está marcada para 19 de outubro, mesmo dia em que haverá a abertura das propostas e escolha da vencedora. 6h57, cientistas que descobriram vírus da hepatite C vencem Nobel de Medicina. Os cientistas que descobriram o vírus da hepatite C são os vencedores do Prêmio Nobel 2020 em Medicina. O anúncio foi feito pela Academia Sueca nesta segunda-feira. Harvey Alter, Michael Houghton e Charles Rice vão dividir o prêmio de 10 milhões de coroas suecas, cerca de 6 milhões e 300 mil reais. A hepatite C é uma inflamação do fígado que pode se tornar crônica e causar câncer, levando à morte. A doença, que é transmitida pelo sangue ou outros fluidos corporais, é considerada um problema mundial de saúde. Agência Rádio Web com informações internacionais, Leno Falck. Jornal Liberal no ar. Informação, notícias da redação. A qualquer momento na programação, aqui na FM Gold. Oferecimento Supermercado São Vicente, completo pra você. Emplaque, serviços de emplacamento para veículos automotores novos e usados no padrão Mercosul. A Emplaque confecciona na hora a sua placa. Pagamento no cartão. Emplaque, Avenida São Paulo 497 em Santa Bárbara do Oeste. WhatsApp 3406-4746. Solar Americana Energias Renováveis. Há 10 anos ajudando nossos clientes a produzir sua própria energia. Energia solar fotovoltaica, energia solar para banho, piscina e sauna. Parcelamento em até 60 vezes. Agora com linha completa em materiais elétricos e hidráulicos. Breve uma loja completa. Solar Americana Energias Renováveis. Ligue 3648-4840. WhatsApp 991991368. Você que está aí ouvindo os clássicos da Rádio Gold, pega essa dica que
vale ouro. Que faculdade é FAM, você já sabe, mas você sabia que na FAM o curso de design gráfico tem a grade curricular mais atual da região? Eu sou Erivelto Baldin e coordeno esse curso na FAM. No curso, priorizamos as metodologias ativas que levam o aluno a colocar a mão na massa e aprender na prática. Além disso, desenvolvemos o ProDesign, que é o projeto de práticas de design gráfico que traz desafios reais aos alunos através de parcerias entre a FAM e o mercado. FAM, há mais de 21 anos formando alunos que se destacam. O momento é agora, faculdade é FAM. Duckbill, que tal um cafezinho? Avenida de Silo 1050. Gold Party. A festa da Gold. Só as clássicas, pra ninguém ficar parado. Todos os sábados, às 10 da noite. Aqui na FM Gold. A sua rádio. Informação na medida certa. Liberal no ar. Agora 7 horas em ponto. A você, morador de Americana, muita atenção e muito uso racional da água. Afinal, o DAI de Americana realiza hoje a interligação da nova captação de água bruta do Rio Piracicaba. Essa obra deve provocar falta d'água em toda a cidade. Lembrando que o serviço começou às 6 horas da manhã e ele deve ser terminado até às 6 horas da tarde. É um serviço que deve melhorar a capacidade de abastecimento da região do Pós-Anhanguera. Segundo a gestão do DAI, mais de 100 funcionários estarão envolvidos no que o superintendente do DAI, o Carlos César Gimenez Zapia, classificou como a maior ação hidráulica da história da cidade. E a retomada nessa obra ela é gradual e o abastecimento ele será normalizado em até 48 horas. 7 horas e 1 minuto. A pandemia do novo coronavírus transformou as relações que passaram de presenciais para o mundo online. E agora, com a retomada gradual das atividades econômicas, o que não deve mudar é a procura das empresas por profissionais qualificados e com facilidade de se adaptar a novos cenários. E a gente vai falar agora com o gerente do Senac de Americana, Ettore Poletti, para falar sobre essa busca por uma formação profissional que deve continuar depois dessa pandemia, né? Oi, Ettore, bom dia, obrigada por nos atender. Bom dia, Thalita, bom dia, Leonardo, bom dia, ouvintes da Rádio Gold FM. Muito bom dia, Ettore. Para a gente começar, por que é tão importante hoje, mesmo no cenário de pandemia, onde a impressão de muitos, né, é de uma estagnação, quanto que é importante a pessoa se manter com as formações em dia e também com o conhecimento sempre atualizado? Então, Leonardo, eu acredito que para essa resposta eu vejo 2 pontos bem importantes. O primeiro deles é que, para toda grande crise, são os momentos de ruptura que a gente enxerga, e são momentos que, por mais que existam aí adversidades e tudo, são momentos importantes que podem contribuir para uma guinada na nossa carreira, para uma reinserção num mercado diferente de trabalho, ou simplesmente para o início, para as pessoas que estão chegando no mundo do trabalho conseguirem o seu primeiro emprego. Então, a gente percebe que nessas grandes rupturas, os conceitos caem, novas possibilidades surgem e a formação profissional, os cursos profissionalizantes podem contribuir muito nesse cenário. E uma segunda questão que eu acho que é bastante relevante para quem ainda não tem muita familiaridade com as plataformas digitais de comunicação, de reunião e tudo mais, os cursos hoje, principalmente no Senac, se reinventaram, se transformando em cursos híbridos, que é até bem diferente do que eram os cursos EAD, né? Esses cursos híbridos que falam que a gente trabalha com aulas 100% ao vivo, em encontros síncronos ou assíncronos. Então, além de tudo isso, a pessoa pode se familiarizar muito mais nessas plataformas digitais de conversa, de reunião, de contato, coisa que no mundo do trabalho, isso daqui para frente não tem volta, vai ser cada vez mais importante, né? Justamente, Ettore, para pós-pandemia, né? Depois dessa crise, você acha que tudo que a gente passou deve ser absorvido lá para frente? Olha, eu acho que, sem dúvida alguma, a gente vai ter algumas heranças que devem ficar por muito tempo, né? Antigamente, às vezes, a gente viajava 2, 3 horas de avião ou até mais
para fazer uma reunião de uma tarde ou de uma manhã, eu acho que isso daqui para frente vai ser muito raro, né? Porque a gente percebe que dá para confiar nas plataformas de comunicação à distância. A gente participa aí de reuniões às vezes, com 100, 150 pessoas, e hoje com a internet que a gente tem, quem tem a possibilidade, né, de ter uma internet de qualidade, consegue ter resultados muito efetivos, mesmo sem sair de casa, né? Isso vale também para a educação. A gente consegue manter os nossos cursos, nossa efetividade na formação profissional, mesmo sem essa possibilidade aí na quarentena de sair de casa. Então, acho que uma grande herança dessa pandemia serão essas plataformas digitais, que elas não vão cair mais em desuso. E Héctor, fala um pouquinho para a gente também sobre quais são as áreas, na sua opinião, que está demandando realmente mais atenção, em que há uma maior procura no próprio Senac também, por cursos, né? Fique à vontade também para destacar quais são as principais iniciativas que vocês trabalham neste momento. Tá, joia. Bom, sem dúvida alguma, hoje a área de TI, até antes da pandemia, ela já vinha sofrendo um crescimento, né? Tinha essa procura pelo aumento das matrículas na área de TI. Depois da chegada da pandemia, isso realmente deu um pico muito maior, em função aí do trabalho remoto da grande maioria das pessoas. Então, a área de TI é uma área muito procurada. A área de computação gráfica, que não deixa de fazer parte da área de TI. Dentre os cursos de administração geral e negócios, eu posso destacar talvez a logística, o técnico em logística, aí com o grande aumento nos volumes de compras online, as empresas vêm demandando contratações fortes nessa área de logística. No Senac a gente percebeu também por mais que ainda estejamos aí nessa questão da pandemia ainda de forma acentuada, um crescimento também bastante sensível nos cursos de saúde e bem-estar. No nosso caso, os cursos de podologia e massoterapia. Legal. Pode continuar, não imagina, pode continuar, Héctor. Não, aqui o Leonardo tinha comentado também sobre o que a gente vem oferecendo aí. Então o Senac não parou mesmo nesse momento de pandemia, né? A gente ainda, para esse ano mesmo, temos ainda 2 turmas de cursos da área técnica planejadas para o começo de novembro. Uma delas é exatamente o técnico em informática, que eu acho que tem uma sinergia muito grande com o que eu falei até agora, e um outro curso que também é da área de computação gráfica, que é a qualificação técnica de desenhista de maquete eletrônica. Legal. Héctor, e muita gente acabou perdendo emprego, né, durante a pandemia. Para quem está buscando uma formação ou algum curso, né, para tentar dar essa guinada na sua carreira, como que o Senac pode ajudar essas pessoas? Tem toda a razão. Eu acho que assim, a gente vem enfrentando no país taxas de desemprego históricas, né, do ponto de vista negativo, baixas, né. O Senac, desde o começo da pandemia, solidarizou muito aí com essa realidade, essa infeliz realidade, e para as turmas que começaram desde agosto desse ano, a partir de agosto desse ano, e para as turmas que também iniciam em 2021, que a gente sabe que ainda vai ser um ano que a gente vai estar se recuperando aí de todo esse cenário, o Senac concedeu 30% de desconto em todos os cursos da programação, cursos técnicos e os cursos que a gente chama de formação inicial e continuada, os cursos de aperfeiçoamento. Então, para todo aluno que se matricular ainda esse ano, que também existe a possibilidade, ou em 2021, existe essa concessão automática de 30% de desconto. Perfeito. E Héctor, já para a gente fechar a entrevista, queria que você voltasse a lembrar quais são os cursos que o Senac hoje está com inscrições abertas e como é que o nosso ouvinte, o nosso internauta que está acompanhando essa entrevista, ele pode se inscrever, ele pode demonstrar o seu interesse em fazer esses cursos.
Tá certo. Bom, como eu disse, ainda para esse ano, com início planejado para o dia 3 de novembro, nós temos 2 cursos de cursos técnicos, né? A gente tem o curso técnico em informática e a qualificação profissional técnica de desenhista de maquete eletrônica, que é um curso mais voltado aí na área de computação gráfica. E a partir do ano que vem a gente já fez todo o planejamento das novas turmas para o ano de 2021, daí tem uma gama enorme, eu posso até falar alguns títulos na área de administração geral, a gente tem um curso de administração, o próprio curso de logística, do técnico em logística, que eu falei, que eu comentei por aqui, o técnico em finanças. Na área de saúde temos multimídia, o técnico em massoterapia, técnico em paisagismo, enfim, tem uma infinidade aí de cursos possíveis, inclusive da área de TI que eu comentei. Perfeito, Héctor, e muito obrigada pela participação aqui no Liberal no Ar. Desculpa, só faltou um pedaço que o Leonardo perguntou, como que faz para se inscrever, né? Sim, por favor. Que acho que é mais importante. Para saber qualquer informação sobre perfil de acesso para os cursos, valores, enfim, data de início e término, basta visitar o site do Senac Americana, que é o www.sp.senac.br/americana. Lá as pessoas conseguem tirar todas as eventuais dúvidas sobre a matrícula nos nossos cursos. Muito obrigado. Imagina, obrigada a você. Esse foi Héctor Ipolletti, gerente do Senac de Americana. Agora são 7h11. Polícia. E a Paula, ela volta novamente com informações policiais. Diga lá, Paula. Olha só, Leonardo, o corpo de uma mulher que foi encontrado durante o início da manhã desta segunda-feira na linha férrea de Americana foi identificado como da aposentada Giselda Ortolano, de 79 anos, que estava desaparecida. Ela foi atropelada por um trem. A polícia chegou a convocar parentes para ir até o IML, que é o Instituto Médico Legal, para fazer o reconhecimento do corpo. No entanto, ela foi identificada por meio do exame das digitais, segundo o Liberal apurou. Giselda era aposentada e morava com uma irmã no Nossa Senhora de Fátima, em Americana. Ela estava desaparecida desde a tarde do último domingo. O corpo da aposentada foi encontrado próximo da rua Silvino Bonassi, embaixo do viaduto João Batista de Oliveira Romano. Segundo o Corpo de Bombeiros de Americana, que atendeu a ocorrência, o maquinista de um trem teria passado e avistado o corpo atropelado. A vítima teve o óbito constatado no local. Ela não tinha histórico de doenças mentais, segundo a família. Giselda trabalhou por 10 anos como inspetora de alunos do Instituto Educacional de Americana, que é o antigo Colégio Bandeirantes, mas não exercia o cargo desde 2013. Conceição Aparecida Ferraz Silva, sobrinha da Giselda, contou ao Liberal que ela era muito querida pela família e também pelos ex-alunos. Em nota, o Instituto Educacional Americana disse ontem que recebeu a notícia com grande pesar e que sempre contou com o amor de Giselda pelas crianças. O corpo da Giselda será sepultado às 9 da manhã de hoje no Cemitério da Saudade, aqui na cidade de Americana. Paula Nakazaki para o Grupo Liberal de Comunicação. Jornal Liberal no ar. 7h13, Prefeitura de Americana descarta nova licitação do transporte. O prefeito de Americana, Omar Najar, afirmou que não pretende abrir uma nova licitação para concessão do transporte público. A atual concorrência está barrada na Justiça desde o dia 18 de agosto por conta de uma liminar movida pela VCA, Aviação Cidade Americana, antiga prestadora do serviço. Em decisão, no dia 28 de setembro, o Superior Tribunal de Justiça negou o recurso da Prefeitura para tentar derrubar a liminar. A decisão provisória que interrompeu a concorrência, que já está em sua terceira versão, foi concedida pelo juiz da Terceira Vara Civil de Americana, Márcio Roberto Alexandre. Em maio, outro processo encabeçado pela VCA também conseguiu travar o andamento da segunda licitação. Pouco tempo depois, a Prefeitura acabou revogando a concorrência e lançou a atual versão, que foi barrada basicamente pelo mesmo motivo. O argumento é de que o edital não trazia um estudo que mostrasse as possíveis consequências da pandemia do novo coronavírus para o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Na visão de Omar, não há argumento que justifique a liminar. Acho um argumento muito falho, o argumento que eles fizeram, a alegação
Eu acho que o desembargador ou quem quer que julgou devia pensar bem, porque a empresa que entrou com essa impugnação é uma empresa que está inadimplente com o município de Americana. A VCA deve aproximadamente 8 a 9 milhões de reais. Eu não tenho culpa, vai falar com o desembargador. Eu fiz a licitação de acordo com a lei. Agora eu faço a licitação e é impugnada, eu faço licitação, é impugnada, eu vou esperar, eu vou recorrer, vou ver o que vai dar. Eu vou lançar outra licitação, então é uma palhaçada isso aqui. Abre, fecha, como é que fica isso aqui? Essa justiça nossa é muito falha. Se tivesse argumento, mas não tem argumento nenhum por causa da pandemia. O que tem que ver a pandemia? São Paulo fez as licitações e estava no período Campinas, que ficou um monte de tempo isso aqui. Enquanto isso, outros aspectos do transporte americanense continuam a ser debatidos na Justiça. Um deles é a ação civil pública movida pelo promotor Ivan Carneiro Castanheiro para suspender o reajuste da tarifa, que subiu de R$ 4,00 para os atuais R$ 4,70 em dezembro do ano passado. O pedido de tutela de urgência foi negado pela Justiça de Americana em 28 de agosto. Porém, o mérito do caso ainda não foi analisado. No último domingo, o promotor apresentou nova manifestação e defendeu a suspensão do reajuste, além de pleitear que a Sansetur, empresa responsável pelo serviço, tenha de devolver a diferença de valor aos usuários. Já na ação civil que pede que o transporte de passageiros em pé seja proibido durante a pandemia, o promotor requisitou que o próprio juiz Márcio Roberto faça o intermédio da reunião entre a Prefeitura e a Sansetur para discutir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Isso porque a Prefeitura já sinalizou que não tem interesse em participar da reunião por entender que o encontro girará em torno da possibilidade de aporte financeiro, algo que não é desejado pela administração, que ainda assim não se opõe a participar do encontro. O 5º contrato emergencial entre Sansetur e Prefeitura foi firmado no dia 18 de setembro e é válido por 180 dias. André Rossi para o Grupo Liberal de Comunicação. Agora 7h16 e nesta semana o Liberal volta com o impresso de terça-feira a domingo. Durante a pandemia, o jornal estava circulando de quarta e sexta-feira somente em sua edição online. E quem explica a decisão é o coordenador de jornalismo, Bruno Moreira. A partir de hoje, o Liberal volta a publicar as edições impressas 6 vezes por semana. O Grupo Liberal havia decidido, no final de março, por reduzir a quantidade de edições publicadas em papel ao longo da semana. A medida se deu diante da necessidade de lidar com os reflexos da pandemia do novo coronavírus. Ainda havia o temor de desabastecimento de papel jornal, tal como ocorreu em crises recentes, como a greve dos caminhoneiros em maio de 2018. O retorno nesta semana ocorre tendo em vista a aproximação das eleições, que aconteceriam no último domingo, mas foram adiadas para 15 de novembro, também por conta da Covid-19. Assim como fez em outras coberturas de eleições municipais, o Grupo Liberal vai se dedicar à produção de conteúdo local sobre o pleito. Isso inclui entrevistas com candidatos, reportagens sobre campanhas eleitorais e sobre os desafios para os novos governantes. O grupo também prepara uma cobertura especial em tempo real do dia da votação, que envolve, além do jornal impresso, o site liberal.com.br, as redes sociais e, claro, as rádios FM Gold e Clube AM. Após as eleições, as edições impressas do Liberal vão voltar a ser publicadas em 4 dias da semana, no mesmo formato adotado durante a pandemia. Com isso, o jornal impresso vai circular às terças, quintas, sábados e domingos. Já a partir desta sexta-feira até o dia 12 de novembro, as rádios Clube e Gold passam a transmitir o horário eleitoral gratuito. A Rádio Clube AM 580 transmite a propaganda dos candidatos de Americana e a FM Gold 94.7, o programa de Santa Bárbara do Oeste. Vão ser 10 minutos entre 7 e 7h10 da manhã e entre meio-dia e meio-dia e 10. Bruno Moreira para o Grupo Liberal de Comunicação. Eleições 2020. 7h19, o Grupo Liberal definiu ontem a realização das sabatinas com os candidatos a prefeito de Santa Bárbara do Oeste. As entrevistas vão ocorrer entre os dias 19 e 22 de outubro e serão transmitidas pelas rádios do Grupo Liberal e também pelas redes sociais.
Ontem, representantes do Grupo Liberal e dos candidatos à Prefeitura Barbarense se reuniram para definir a ordem das sabatinas por sorteio. O primeiro entrevistado será o candidato Dr. José, do PSD, no dia 19, seguido de Fabiano Pinguim, do Podemos, no dia 20, Marcos Fontes, do PSL, no dia 21 e Rafael Piovesan, do PV, no dia 22. As entrevistas serão das 8h15 às 9h15 da noite. Elas serão transmitidas pelas rádios Clube AM 580 e pela FM Gold 94.7 e também em formato de vídeo ao vivo, uma live, no perfil do Liberal no Facebook e também pelo YouTube. As sabatinas são tradicionalmente realizadas pelo Liberal no período eleitoral e parte da cobertura especial sobre eleições. Nelas, os candidatos são entrevistados por jornalistas do Grupo Liberal sobre temas relacionados à administração pública, propostas de governo, campanha eleitoral e vida pública. Neste ano, por conta da pandemia do coronavírus, as sabatinas terão protocolos específicos de segurança, que incluem o uso permanente de máscara pelos candidatos e jornalistas durante a entrevista, também a higienização dos estúdios e a limitação do número de assessores que vão acompanhar o entrevistado. No jornal impresso, as entrevistas serão publicadas no dia seguinte à realização, em formato de pergunta e resposta, com os principais trechos do bate-papo com o candidato. A íntegra da entrevista em vídeo vai poder ser acessada no site do Liberal ou a partir dos perfis nas redes sociais. 7h21 e ainda nas eleições, liminar garante tempo de rádio e TV para o candidato Alfredo Ondas. O juiz da Zona Eleitoral 158 de Americana, Márcio Roberto Alexandre, concedeu uma liminar para que o vereador e candidato a prefeito Alfredo Ondas tenha direito a realizar propaganda eleitoral no rádio e na TV. A decisão provisória acontece no contexto em que o comando do partido na cidade está sob disputa judicial. A executiva municipal foi destituída em 8 de setembro pelo Diretório Estadual do MDB. A tese é de que o ato aconteceu por conta da negativa do MDB local em apoiar o candidato a prefeito Rafael Macris. O imbróglio originou duas convenções partidárias distintas. Na realizada em Americana, o MDB local indicou Ondas prefeito e uma chapa com 26 candidatos a vereador. Já o ato da comissão interventora ocorreu em São Paulo e apresentou o nome de 6 candidatos a vereador. Em decisão liminar no último sábado, dia 3, o juiz eleitoral ponderou que a convenção do Diretório Estadual só teve membros da comissão interventora e que nenhum outro filiado, nem mesmo os candidatos a vereador, estavam presentes, o que daria maior legitimidade à reunião de Americana. Paralelamente, tramita na Zona Eleitoral 158 a ação movida pelo MDB local para retomar o controle do partido. Ainda não houve julgamento. O caso será analisado pelo mesmo juiz. Ao Liberal, Ondas celebrou a decisão e disse ter esperança de que sua candidatura será mantida. Então ele tinha que tomar uma decisão, tendo em vista que existem 2 registros, o registro nosso, do Diretório Municipal, e o registro do Diretório de Intervenção. Então ele tomou essa decisão e nos deu ganho de causa nesse aspecto, né? Pelo menos para que não haja um prejuízo maior, o horário de TV é nosso, não é do pessoal de São Paulo. E ele elenca dentro da decisão dele os motivos que levaram ele a agir assim, né? A decidir por nossa coligação. Então falta agora a decisão, creio que final dele, anulando, né? Essa ainda pendente, né? Anulando o ato da intervenção, posto que, ao nosso ver, é um ato totalmente arbitrário. O período para propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão começa em 12 de novembro. Segundo o cartório da Zona Eleitoral 384 de Americana, o tempo dos candidatos da cidade ainda não está definido. Maíra Torres para o Grupo Liberal de Comunicação. 7h23, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil de Americana, enviou aos candidatos a prefeito um termo de compromisso para que todos, mediante assinatura, prometam fazer uma eleição limpa.
Ao assinarem o documento, os prefeituráveis se comprometem a cumprir as normas de campanha, não divulgar fake news, não sujar a cidade, respeitar os adversários, aceitar o resultado das urnas, entre outras regras. Também existem normas direcionadas para quem for eleito, como, por exemplo, atuar contra a criação de novos cargos comissionados. Caso o compromisso assumido não seja cumprido, a OAB de Americana reforçou que vai cobrar os candidatos. 7h24. Polícia. Informações policiais com Paula Nakazaki. Diga lá, Paula. Olá, Leonardo. Bom dia mais uma vez aos ouvintes. E ontem à tarde, por volta de 1h, os guardas municipais de Santa Bárbara do Oeste foram chamados para atender, junto com o Corpo de Bombeiros, uma ocorrência de incêndio nas proximidades da rodovia SP-306. E também perto dali, tem o aterro sanitário do município de Santa Bárbara do Oeste. Segundo informações da Guarda Civil, foram queimados aí mais de 10 hectares de cana entre a cana e a vegetação. 2 funcionários da usina Iracema estavam presentes nas proximidades e foram abordados aí pela guarda. Eles foram apresentados também no plantão policial e são suspeitos de terem ateado fogo ali na plantação de cana-de-açúcar. Apesar de negarem as acusações, eles foram apresentados aqui no plantão e serão agora investigados se de fato tinham algum envolvimento com esse incêndio que aconteceu ontem à tarde por volta de 1h. As chamas só foram controladas pelo Corpo de Bombeiros às 4h da tarde e foi feito todo o trabalho ali de rescaldo. Essas são as informações de polícia sobre o incêndio que aconteceu nas proximidades do aterro sanitário, do aterro de lixo aqui de Santa Bárbara do Oeste. Paula Nakazaki para o Grupo Liberal de Comunicação. Informação na medida certa. Liberal no ar. 7h26, os interessados em participar da carreata da 10ª edição do Rosa do Bem, que ocorre no dia 18 deste mês, podem retirar o Vale Adesão em comércios de Americana a partir de hoje. A tradicional caminhada do Outubro Rosa teve que ser reformulada por conta da pandemia e neste ano vai ser em formato de carreata. Os vales podem ser retirados nos comércios Tutti Quanti, Ameripan, Fótica, Mercato da Cláudia Porteiro, House Jeans e Fundo Social de Solidariedade. Para a retirada do vale, a Fundação pede a doação de 1 quilo de alimento não perecível, menos sal e açúcar. No dia da carreata, os vales adesão serão trocados por um kit com adesivo do Rosa do Bem, além de sementes de pé branco. Os alimentos arrecadados serão doados para entidades assistenciais da cidade. 7h27, a PAI de Americana promove Mega Bazar Beneficente. A APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana, realizará um Mega Bazar Beneficente entre os dias 6 a 10 de outubro, das 8h30 da manhã às 5 da tarde de terça a sexta-feira e das 8h30 às 3h30 da tarde no sábado. O evento acontece na sede da entidade, na Rua Abraim Abraham, número 97, no Parque Residencial Nardini. Nessa edição, o evento conta com produtos de R$2 a R$30, entre itens femininos, masculinos, infantis e objetos de decoração. A instituição aceita pagamento através de dinheiro e cartão. As compras acima de R$30 receberão um cupom para concorrer a uma cesta, que será sorteada ao final do evento no sábado, dia 10. O bazar, tradicionalmente promovido pela PAI, passou por melhorias na estrutura com o apoio do Rotary Club de Americana. Em decorrência do novo coronavírus, para cumprimento das medidas de saúde, haverá uma enfermeira ferindo a temperatura dos visitantes e o limite de até 25 pessoas dentro do recinto. Além disso, o evento conta com uma equipe para orientação do distanciamento em filas e o uso de máscara é obrigatório. Durante o período de pandemia, cresceu a procura pelos serviços da APAI. Os novos casos são encaminhados para uma fila de espera para posterior avaliação e orientação pela equipe de assistência social. O bazar terá renda 100% revertida para a própria instituição e ajudará no custeio desses atendimentos. Fechado desde março deste ano, o bazar permanente da APAI volta a funcionar a partir do dia 13 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5 da tarde. Mais informações podem ser conseguidas pelos telefones 19
99285-1647 ou 19-2108-9393. Maíra Torres para o Grupo Liberal de Comunicação. 7h29 e reforçando agora no fim do programa, o DAI de Americana está realizando hoje a interligação da nova captação de água bruta do Rio Piracicaba. A obra começou às 6 horas da manhã e deve ser concluída somente às 6 horas da tarde. E essa obra vai provocar desabastecimento generalizado em Americana. Depois que a obra acabar, o DAI dá um prazo de 48 horas para normalizar o abastecimento aqui na cidade. Além da obra da interligação da nova captação, os funcionários do DAI também vão realizar outras 5 obras. A interligação do reservatório R12 no Jardim Brasil e R13 no Chácara Letônia, além de serviços da nova adutora para melhorar a capacidade de abastecimento no pós-Anhanguera, manutenções na rede da Avenida Lírio Correia, na bomba da captação antiga e nos registros da nova interligação. Então, vamos usar água consciente porque vai faltar água aqui na cidade de Americana. 7h30, termina aqui o Jornal Liberal no ar desta terça-feira, dia 6 de outubro de 2020. Apresentação: Leonardo Oliveira e Thalita Bristotti. A produção e edição de Maíra Torres. Trabalhos técnicos de Márcio Biondo. Coordenação de jornalismo de Bruno Moreira. Coordenação de programação Cris Correia. A edição executiva é de João Colossali. Direção geral Fernando Giuliani. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã. Você acabou de ouvir Liberal no ar. Mais informações durante a nossa programação. Bom dia.